E a gente vai continuar falando de taxas de juros por aqui, só que agora dos Estados Unidos. Essa decisão de manter, então, os juros em 4,5% e 4,25% ao ano já era muito esperada pelos analistas do mercado. Essa manutenção da taxa, contudo, vem no momento de muita incerteza dos mercados depois das tarifas de Donald Trump. Esse, inclusive, é o assunto que a gente vai conversar agora com o Fábio Astrauskas, ele que é economista e sócio da Zigem, que já está aqui comigo, da Zigem. Fábio, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo sempre. Obrigado, Débora, e a todos que estão assistindo a nosso aqui pela CNN Money Call. Vamos lá, né? O Morning Call aqui trazendo todas essas notícias para o dia. E a gente tem, claro, começar o dia já repercutindo essa decisão aqui do Federal Reserve, né, Fábio, que foi uma decisão unânime do Federal Reserve nesse momento de manter essa taxa de juros inalteradas. Isso que ocorre nesse momento em meio a muita incerteza na economia global por causa dessa questão dessas tarifas aí de Donald Trump. Mas em termos de política monetária, como que a gente deve interpretar o uso reiterado da palavra paciência por parte do presidente do Banco Central Americano, do Jerome Powell, no contexto, claro, de um mix de tensão que a gente tem, né? E diante dos riscos, claro, fiscais e comerciais da economia americana nesse momento. Essa questão é bastante interessante e é importante frisar, como você mesmo observou, que as falas do Jerome Powell são reiteradamente baseadas na palavra paciência, e essa paciência está associada ao grau de incerteza, também muito comentado por você aí nas notícias anteriores, no compasso de espera que essas negociações tarifárias, que agora começamos, em vez de chamar de guerra tarifária, passamos a chamar de diálogo tarifário, né, entre Estados Unidos e outros países, traz para o mercado. Enquanto não houver uma expectativa segura de quais serão os rumos tomados a partir desses novos diálogos tarifários, o mercado fica sob um clima de incerteza. A incerteza é o pior cenário para se tratar qualquer ambiente econômico, qualquer tratamento econômico. O empresário, os economistas, os países estão acostumados a lidar com riscos, porque riscos podem ser medidos de maneira probabilística, o nível de acerto ou de erro. A incerteza é aquele ambiente onde não se sabe nem um pouco, não se tem ideia de onde vai se chegar. E aí é preciso esperar que esse nível de incerteza passe, ou seja, que a gente tenha, no caso nosso, a incerteza motivada por esses movimentos de tarifários, que ele passe para que a gente entenda, então, possa mapear qual será o rumo que as economias do mundo vão tomar. E, para isso, paciência. Pois é, paciência é o que a gente mais tem ouvido, aliás, né, o Powell falar nesses últimos... Aliás, acho que a postura dele, acho que não poderia ser a melhor pessoa, né, nesse momento, diante de tanta pressão, né, Fábio? Essa postura já de mais paciência, de mais diplomacia para lidar, principalmente em momentos que a gente tem tantas críticas e tons tão duros vindos da própria Casa Branca. E eu já quero até trazer esse assunto aqui contigo, antes da gente continuar a falar mais do comunicado do Federal Reserve, eu já quero trazer mais disso aqui com você, porque a gente acaba de ter, não é novidade, mas a gente acaba de ter aqui, ó, Donald Trump mais uma vez. Ele postou agora há poucos minutos na rede social dele, olha só, Jerome Powell, tarde demais, é um idiota que não tem a mínima noção. Tirando isso, gosto muito dele. Petróleo e energia em queda, quase todos os custos, mantimentos e ovos, ele sempre grifa essa questão do preço do ovo em queda, praticamente nenhuma inflação, dinheiro das tarifas entrando nos Estados Unidos, exatamente o oposto do retardatário, né? Ou seja, essa tradução aqui literal do Google acaba trazendo esse tarde demais, mas ele traz um termo como se chamasse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de retardatário nas decisões. Aproveite, ele fala, ainda deixa uma ameaça, o aproveite, né? Porque no final a gente sabe que o mandato do Jerome Powell acaba no ano que vem. Trump que
reiteradas vezes chegou a falar e pedir demissão, né, do Jeremy Powell, voltou atrás, recuou 3 casas nessa parte, porque ele viu que sobre isso ele não teria espaço realmente, mas ele continua com esses tons mais agressivos nesse momento em relação às decisões do Federal Reserve. Qual que é a leitura que a gente pode fazer disso? Quanto que isso afeta, nesse momento, a credibilidade das decisões do Banco Central americano? Quanto que isso afeta a credibilidade do investidor na economia americana? Ter esses tons duros de crítica, essa subida de tom do próprio presidente americano em relação ao presidente do Federal Reserve, abala de alguma maneira a confiança do investidor na condução da política monetária americana, Fábio? Aí é o que a gente está vendo, né, o Donald Trump é a antítese, né, do Jeremy Powell, e isto tem trazido ainda mais incerteza, o que no momento traz um pouco mais de razoabilidade na fala do Jeremy Powell. Quando você tem dois grandes setores, né, dois grandes poderes da economia americana em dissonância, como estamos vendo agora, isso vai acabar mal se a gente não conseguir levar a essa convergência de pensamento lá na frente. A gente tem, por um lado, né, um governo executivo, né, tomando, detentor da política fiscal, né, assim como aqui no Brasil, né, num movimento de negação da inflação, de fala de crescimento, enquanto que o detentor da política monetária, que é o Banco Central, que completam aí as duas grandes políticas econômicas, macroeconômicas de um governo, falando o contrário. Olha, não temos ainda a inflação totalmente debelada, os movimentos tarifários podem ainda retardar a debelação dessa inflação, levá-la para o centro da meta, como estava sendo previsto antes ali da virada do ano, e temos ainda que olhar o nível de desemprego, que é também uma das preocupações que o Banco Central americano tem, além da inflação, que é a principal preocupação. Então, o Jeremy Powell acena que há sim uma influência na política monetária com relação às ações que são tomadas pelo Poder Executivo, ali, principalmente na parte de tarifas, né, no mercado global, por parte do Donald Trump. Enquanto esses dois movimentos não forem coordenados, né, o que nós teremos será essa guerra na mídia, aí, um pouco mais exacerbada pela característica do Trump, né, e um pouco mais comedida por parte do Paulo pela característica do Paulo. Como eu disse, os dois são um oposto do outro do ponto de vista de divulgação e de condução dos negócios. Para o empresário, para o investidor, não só americano quanto do resto do mundo, isso traz um grau de especulação que é o que estamos vendo muito grande. Então, veremos ainda durante alguns meses, provavelmente, Débora, uma oscilação do câmbio, uma oscilação nas bolsas, uma oscilação nos ativos, regra geral, e uma especulação muito grande em torno disso, porque, mais uma vez, isso é fruto da incerteza. Não se sabe para que lado caminhar, portanto, a todo o momento um sinal pode dar alguma boa impressão, uma má impressão para quem está comprando ou vendendo determinado ativo. Vai haver uma oscilação ainda muito grande, muito cedo para a gente cravar qual vai ser o resultado final disso tudo. Eu até estou acompanhando aqui o índice do dólar, o DXY, nesse momento, que voltou a ficar acima do patamar de 100 pontos, está subindo agora, fechou ontem, na verdade, subindo agora não, gente, fechou ontem o DXY em 0,41% de alta, mas é isso que o Fábio está aqui atualizando para a gente, que a gente tem aí muita possibilidade de volatilidade, né? Temos a questão tarifária, temos também a questão dos acordos. Donald Trump, ele está com o dedo solto agora, viu, Fábio? Fez outra postagem aqui, inclusive também falando sobre o acordo com o Reino Unido, que daqui a pouco a gente vai entrar aqui nesse assunto, mas ele já confirmou que vai ser o Reino Unido. Mas deixa eu continuar falando aqui de política monetária com você, porque, olha, embora o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos tenha registrado uma contração, o Powell demonstrou otimismo com os dados para o segundo trimestre. Como conciliar esse discurso com os indicadores, né, que
antecedentes que ainda são muito frágeis, né? O PIB, inclusive americano agora, vindo numa retração como a gente viu, meio que antecipou uma retração até, pegou ali de surpresa. Então eu queria entender como que a gente pode conciliar esse discurso mais otimista em relação à atividade econômica americana do Jeremy Powell nesse momento, né, com esses indicadores recentes que ainda são muito frágeis e com risco de revisão negativa nos gastos das famílias e de investimentos, porque a gente tem medidas aí inflacionárias, potencialmente inflacionárias pela frente. Há espaço para um viés excessivamente benigno na leitura do Fed, na tua visão? O que eu vejo, Débora, é que o Jeremy Powell acaba reconhecendo de alguma maneira, e não só ele, né, o Fed de maneira geral, de que não há uma certeza de que essa disputa tarifária irá gerar uma inflação duradoura nos Estados Unidos. Isso porque é a base do que é a inflação. A gente costuma olhar a inflação como um aumento de preços, porém, o aumento de preços é uma consequência da inflação. A inflação é gerada pela expansão monetária. Os principais responsáveis pela expansão monetária são o próprio Banco Central, no caso lá o Fed, e o governo. Nenhum dos dois, nesse momento, nos Estados Unidos, está praticando algum tipo de expansão monetária. Pelo contrário, os Estados Unidos, inclusive, vêm cortando gastos, né, vem acenando com corte de gastos e aumento de receitas por conta das tarifas, o que levaria a um equilíbrio das contas públicas e aí a não expansão monetária e, portanto, qualquer efeito de aumento de preços que uma tarifa dê, e é óbvio que vai dar, porque se você dobrou a tarifa, o seu produto sai de 100 para 200, mas ele para em 200. O movimento inflacionário, que é o prolongamento, a duração, continuidade do aumento de preços, ela não terá força. E não terá força porque não há um movimento de expansão monetária nesse momento nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que leva, e o Jeremy Powell reconhece essa possibilidade, e, portanto, ele diz: olha, vamos aguardar, porque pode ser de fato que a inflação, como diz o Trump tem, como você mesmo diz, o dedo mais solto, né? É um pouco mais verborrágico e coloca, né, a sua opinião aí e a sua crença, né, mais rapidamente na mídia, já alardeia e diz que é isso mesmo que ele está fazendo e que não há impacto inflacionário. O segundo ponto é da consequência das tarifas nos estoques das empresas, então ele é um pouco mais microeconômico, a gente conhece isso em economia como efeito chicote. As empresas costumam fazer a regulagem de suas atividades através da regulagem do seu estoque. Se ele entendeu que vai subir o preço de determinado produto, do seu insumo, no momento seguinte, ele vai regular o seu estoque para mais, para menos, para poder impactar menos a sua atividade. Ao fazer isso, ele impacta a cadeia seguinte para a qual ele está fornecendo, que impacta a outra cadeia. Isso é o que a gente conhece como efeito chicote, que é que pequenas variações de estoque no final da cadeia, ali no varejo, para quem vende para o consumidor, geram grandes movimentos de estoque nas pontas iniciais, por exemplo, commodities. E aí a gente tem para o ajuste disso uma oscilação grande ao longo de alguns meses, 4, 5, 6 meses, de sobe e desce de expectativas de compra, até que todos os estoques de todas as cadeias, da ponta do varejo até a ponta da commodity, estejam novamente regulados para o patamar que nós vamos ter efetivamente de preços novos com relação às tarifas, que é o que estamos vivendo nesse caso. Então, até que essa guerra tarifária se conclua e o mercado inteiro saiba quais serão realmente os novos preços das commodities e dos produtos e das tarifas de importação, nós teremos essa oscilação nas políticas de estoque das empresas que farão com que a empresa cresça, a economia cresça em determinados meses e caia no mês seguinte, cresça no outro mês e caia no mês seguinte, como um chicote, uma onda de chicote. Isso já é conhecido em economia. Então, essa oscilação grande, por exemplo, está sendo dada pela notícia de que em serviços, né, saíram ontem os dados nos Estados Unidos, as expectativas foram melhores do que eram no mês anterior, e ao contrário do que se esperava, porque agora há uma reposição de estoque, né, baseado naquela compra que não foi feita anteriormente e que depois vai se outra vez se alimentar até que a gente atinja um novo patamar. Então, o Jerome Powell, obviamente, conhece o conceito, né, domina perfeitamente, é um grande economista, conhece o conceito e irá aguardar esses meses até que as coisas se estabilizem lá na frente.
Perfeito, Fábio, ótimos pontos. Vamos aguardar então e acompanhar. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom resto de quinta-feira para você e já antecipando aí, bom final de semana também. Obrigado, Débora, a todos que nos ouviram. Prazer falar com você. Até mais. E olha, nessa quarta-feira, a CNN Brasil